Você considera isso também, Josias? Você acha que a briga é contra a China? Antes até de vocês comentarem, vamos ouvir o que o Lula disse sobre isso. E nós agora estamos preocupados com as decisões unilaterais do presidente dos Estados Unidos. Ou seja, cada dia ele anuncia uma medida, cada dia ele fala uma coisa, ou seja, nós não sabemos qual será o efeito devastador disso na economia. Inclusive na própria economia americana, ninguém pode dizer que vai ser bom ou que vai ser ruim. Porque é preciso saber quanto vai custar isso do ponto de vista do preço dos produtos, do ponto de vista da relação multilateral. Me parece que está ficando cada vez mais visível de que é uma briga pessoal com a China, que não é aceitável a hegemonia de um país, nem militar, nem cultural, nem industrial, nem tecnológica, nem econômica sobre os outros. É importante que todo mundo tenha a sua soberania respeitada, tenha as suas decisões levadas em conta e que a melhor forma de você fazer um bom acordo é sentar numa mesa de negociação, sem hegemonismo. Sem prepotência e sem arrogância. A nossa decisão é a seguinte: tudo que fizer conosco haverá reciprocidade. Tudo. Ou nós vamos para a Organização Mundial do Comércio brigar, onde é o direito da gente brigar, ou a gente vai dar reciprocidade. É o mínimo que se espera de um país que tem a dignidade e soberania. Já há alguma medida prática? Não há medida prática, porque eu disse numa reunião, vocês devem ter escutado, que nós vamos utilizar todas as palavras de negociação que o dicionário permitir. Quando acabar a palavra negociação, nós vamos tomar decisões que entendemos que sejam cabíveis. Tem vários pontos interessantes para a gente analisar nessa fala do presidente Lula. Acho que a primeira delas é essa, né, Josias, que eu queria te ouvir. Essa guerra contra a China, é claro, isso fica, assim, muito óbvio. Fica óbvio, claro, o alvo primordial do Trump é a China, porque é o principal adversário. Os Estados Unidos perderam a guerra comercial para a China. A China hoje está despejando os seus produtos ao redor do mundo. Mais do que isso, ela está financiando projetos de infraestrutura em outros países. Tem um projeto bem consolidado, não é de hoje, de muito tempo, acaba de inaugurar um porto aqui mesmo, na vizinhança, no Peru, e está comprando minas de minério, está comprando terras, os produtos que faltam na China, que eles importam, eles estão agora colocando as coisas digitais na produção, na origem, nos países onde o minério é extraído, onde os alimentos são produzidos. Então, a China está se expandindo de uma maneira que os Estados Unidos enxergam como ameaçadora. O Trump não é o único, o Biden, os seus antecessores, todos têm esse pavor da China. Ocorre que o Trump exagerou na dose. Ele aplicou um remédio que se parece muito com veneno. E se nós formos observar, Fabiola, havia uma esperteza no recuo do Trump. Ele vendeu o seu recuo, ele deu ao seu recuo uma aparência de armistício. O resto do mundo eleva a tarifa da China, estava em 104% ontem, passou para 125%, e alivia o resto do mundo. Tinha ali diferentes tarifações, chegava a mais de 50%, ele reduziu tudo a 10%. E, ao fazer isso, ele sinaliza para o mundo: olha como eu sou bonzinho, não caiam no colo da China. Olhem para os Estados Unidos, o futuro de vocês está nos Estados Unidos. Por isso a China não cede, porque se a China cede, ela vai para a mesa de negociação e isso será incontornável. Em algum momento, esses dois titãs terão que negociar. China e Estados Unidos estão condenados a essa negociação, isso é incontornável. A China não quer chegar a essa mesa de negociação com o joelho dobrado, quer chegar com o potencial que a sua economia lhe permite chegar. Então, está mantendo o discurso em riste, para que o Trump reconheça o seu erro, porque o Trump errou, ele cometeu um erro estratégico. Ele entrou numa briga com um gigante que tem hoje armas para duelar com os Estados Unidos, tanto do ponto de vista econômico como do ponto de vista militar.
Então, ele cometeu o erro de exagerar na dose. Agora ele está buscando um reposicionamento. E havia essa esperteza no armistício com cara de recuo, ou com o recuo com cara de armistício do Trump. Ele como que sinalizou para o mundo, olha, eu estou aliviando a barra de vocês, olhem para cá, esqueçam a China, porque a China é problema também para vocês. E a China é vista como um problema pelos países europeus. A China é oportunidade, mas também é problema para o Brasil, porque se ela desova os produtos que não vende para os Estados Unidos aqui, no mercado brasileiro, traz um problema para a indústria nacional, uma concorrência que não será facilmente absorvida pela inepta indústria brasileira, uma indústria que não tem produtividade, a ela são impostos tarifas aqui, a Receita Federal submete as empresas brasileiras a impostos que não vigoram na China. A mão de obra na China é mais barata. Evidentemente, os produtos vão chegar aqui mais baratos do que os produzidos aqui dentro pela indústria nacional. Então, também para o Brasil, a China é, em parte, problema. Então, é por isso, Fabíola, que a China não cede, porque ela não quer ceder a esse discurso fácil dos Estados Unidos de que o mundo deve se voltar para a América e não para o Oriente, como ocorre hoje em relação ao Brasil. A China, os Estados Unidos já foram o maior parceiro comercial do Brasil, hoje é a China. Então, assim ao redor do mundo. A China se tornou um contendor grande demais para ser ignorado. E o Trump abusou, exagerou na dose e agora está tentando buscar um caminho para atrair a China para a negociação. Agora a China não vai de cabeça baixa para essa mesa, Fabíola. Lula diz, né, usar todas as palavras que existem no dicionário, inclusive. Negociar, negociar, negociar. A gente tem até que buscar os sinônimos, né, de negociar, para a gente saber como que eles podem negociar mais. Quando o Lula diz essa guerra é com a China, o Brasil não precisa se preocupar, Sakamoto? Ah, claro que precisa, Fabíola. Primeiro que é o seguinte, o presidente Lula está correto com relação à questão da negociação, ainda mais porque o Brasil tem menos cacife do que muita gente acha para ir para o enfrentamento direto. E, é claro, também fala não apenas o presidente, mas fala o líder sindical, né, que também sempre esteve acostumado a ir, vamos para a mesa de negociação, vamos conversar, vamos criar e construir uma saída conjunta. A questão é que não importa que a guerra seja com a China, quando as duas principais economias do mundo brigam, quando a principal economia financeira do mundo, quando a principal economia industrial do mundo, né, que também são duas grandes economias em população, em mercados e tudo, brigam entre si, esparrama para todo lado. Não é que não há ninguém salvo, nem os pinguins da Antártida estão salvos. Até o Trump taxou os pinguins, como vocês bem sabem. A ilha lá da Antártida tem mais pinguim do que gente. Então, o que acontece é que não tem como. Por quê? Porque a economia está extremamente conectada, exatamente por conta da globalização, por conta da desterritorialização de determinadas cadeias. Ou seja, antes, ao invés de vocês produzirem tudo, né, cada país produzir tudo, os países produzem aquilo que fazem de melhor e vão conectando cadeias de produção. Já falamos aqui, minerais extraídos na Amazônia brasileira e na África vão para a Ásia, transformam-se em componentes, são montados em outros países da Ásia, depois eles são vendidos no mundo inteiro, sendo que foram desenhados, criados e a propaganda desenvolvida nos Estados Unidos. É tudo, na verdade, conectado. Então, quando você tem a indústria do mundo, né, e a potência, e a principal potência brigando, sobra para todo mundo. Se a economia da China tiver problemas, vamos dar só um exemplo. Se a economia da China tem problemas, se a China, vou ter que desacelerar para comprar menos matéria-prima. A África sai perdendo, a América do Sul sai perdendo. Olha, não tem tanto dinheiro para comprar soja, para fazer, para alimentar porco, alimentar galinha. O Brasil sai perdendo, o próprio Estados Unidos sai perdendo, está todo mundo conectado. Então, numa briga de gigantes, todo mundo se lasca se não houver uma conversa entre eles, se não houver um consenso entre eles. O problema, Fabíola, é que isso seria esperado de um político racional, que trabalha na escala do... Pô, faz sentido, vamos ver. Trump é imprevisível.
ele força, tem gente que vai falar assim, ele está fazendo isso para forçar a negociação. Tá, mas olha que loucura, ele está espancando o mundo inteiro, ele está espancando a própria economia para forçar uma negociação que, no final das contas, pode simplesmente ganhar aquilo que cobria o problema causado por ele mesmo. Ô, Josias, a China é boazinha nessa história. Como é que você vê essa visão, né, que as pessoas estão agora tendo da China? É muito curioso isso, né? Ah, eu tô do lado da China, porque virou agora isso. Você é China ou Estados Unidos nessa briga, né? De que lado você tá nessa história? Como é que você vê esse lugar agora, as pessoas querendo proteger a China? Até nos memes isso aparece pelas redes. Não é boazinha. E nós precisamos ter cuidado com ela, Fabiola. Aliás, o Brasil está diante de um grande desafio. Afora o desafio de negociar com os Estados Unidos, e agora perdeu uma certa capacidade de negociação, porque o Brasil, com as tarifas altíssimas que o Trump havia imposto a outros países, o Brasil encontrava no próprio mercado norte-americano um local para intensificar negócios. Nós estávamos com uma tarifazinha de 10%, outros 50%, 30 e poucos, 40 e poucos. Então, o Brasil, nessa concorrência, levava vantagem. Essa vantagem foi eliminada com a decisão do Trump de igualar, pelo menos por 90 dias, todas as tarifas em 10%, que era a tarifa que havia sido imposta ao Brasil. Mas, além desse desafio de encontrar oportunidades no desvario do Trump, o Brasil tem um desafio adicional, porque está agora presidindo a cúpula do BRICS, está organizando, Itamaraty está organizando para julho uma cúpula do BRICS no Brasil, vai ser no Rio de Janeiro, virão os líderes desse bloco, inclusive o Xi Jinping, que já confirmou a participação, virá para esse encontro. E é importante que, nesse encontro, o Lula reforce o discurso dele em favor do multilateralismo. Esse tem sido o discurso do Lula, não é hoje o discurso da China. A China quer que o BRICS adote uma posição a seu favor. Então, falta ao Lula hoje, ele precisa combinar o seu procedimento nessa reunião que vai ocorrer no Brasil, que será presidida por ele. Ele precisa combinar muito bem os seus passos com os chineses. O Xi Jinping vem para o Brasil com o propósito ele inclusive providenciou recentemente, o BRICS foi ampliado, entraram ali muitos outros países, não é mais aquele grupo que reúne apenas China, Brasil, Índia e África do Sul. Hoje está lá dentro do BRICS, está lá a Índia, está lá o Egito, salvo engano, estão lá aliados dos Estados Unidos, inclusive, mas qual era o propósito da China ao coordenar esta ampliação do BRICS? Transformar esse bloco num contraponto ao projeto hegemônico dos Estados Unidos. A China quer implantar a sua hegemonia. Então, o Brasil não pode adotar nem a posição de os Estados Unidos, como o Lula falou agora, e falou adequadamente. Não é razoável que o mundo aceite graciosamente que os Estados Unidos se transformem numa nação hegemônica. Do mesmo modo, não é aceitável que a China desenvolva o seu projeto hegemônico. O Brasil precisa se equilibrar, Fabiola. O Lula está como um equilibrista ali na corda bamba. Se não aceita a hegemonia dos Estados Unidos, também não pode aceitar, porque não interessa ao Brasil a hegemonia chinesa. É um desafio difícil. O Lula vai ter que se equilibrar e vai ter que encontrar um ponto de equilíbrio, inclusive em combinação com a China, para essa reunião que vai ocorrer no Rio de Janeiro.